o cristal maior, né? Tem que ser tratado como ouro. Transparente. É transparente, mas é brilhante também. Se você for juntar as suas propriedades físicas e químicas, a água é única. Não tem produto nenhum que se aproxima dela. As pessoas brigam muito por petróleo, por essas coisas. Mas o petróleo do futuro vai ser a água. O nosso globo terrestre é coberto por 70% de água. Como que a água é ou para que é precisa água? Para as plantas crescer. A gente usa para irrigação. E também serve para fazer a comida. E ainda apaga o fogo com ela. a água da chuva. Às vezes faz trovões com as nuvens que quando baixem uma na outra. Sem chuva, o que nós vamos ter? Nada. A chuva é bom e também traz tristeza, né? Quando ela vem com muita força, derrubando casas, matando pessoas, entendeu? Então a chuva, você tem o lado bom dela e o lado ruim dela. Então eu prefiro ficar com o lado do sol. Na floresta é o contrário. A água é absorvida pela floresta e mantém todo esse ecossistema que você tanto admira e que tanto é bonito. É diferente, né? Agora, o homem interfere, muda o curso, destrói florestas, destrói encostas e a água vai, ela tem que seguir seu fluxo, né? A água de chuva cai sobre essa cobertura florestal, as gotas se espalham sobre as folhas, depois elas descem devagarzinho ao longo dos troncos, o pingo lá no solo. Depois a água vai seguindo seu rumo por gravidade até chegar no aquífero. E essa água é que aos poucos vai migrando e sai como manancial, como mina de água, em algum lugar nas cabeceiras dos rios. Água superficial, toda a água que está na superfície. Rios, lagos e a água subterrânea, toda a água que está infiltrada no terreno. 97% das águas doces do mundo estão nos lençóis subterrâneos ou nos nossos aquíferos. É nos lençóis subterrâneos que você tem a maior quantidade de água doce disponível para a população mundial. A água que hoje está nas nuvens, ontem já esteve infiltrada no terreno, já passou por um rio, já chegou ao mar, já evaporou de novo. Então você tem um processo todo interligado. A mata em si, a floresta, ela exerce um papel importante nessa circulação da água entre a atmosfera, o subterrâneo, a água superficial. Quando você tem uma região regenerada de mata, seja ela atlântica ou de qualquer outra biodiversidade, ela vai agir como uma esponja, captar as águas das chuvas e distribuir essas águas, né, para os mananciais, para o lençol freático. Quando você tem um terreno livre de vegetação, a chuva vai bater e vai descer a terra, vai causar assoreamento dos rios, né? Essas serras, depois que desmataram, desceram bastante para dentro desse rio aí.
Esses rios hoje em dia estão praticamente mortos, né? Agora mesmo, nos últimos anos, acabaram de ser canalizados, né? E foram feitas avenidas asfaltadas nas margens deles, né? Todas as cidades brasileiras, na realidade, elas tomaram os espaços e as planícies onde os rios percolavam antigamente, ao mesmo tempo destruindo toda a sua cobertura vegetal. O rio, no seu fluxo normal, ele nunca sai reto. Ele normalmente tem caminhos preferenciais que ele vai cortando no próprio solo. Quando vem as grandes chuvas, ele não tem espaço para se deslocar, ele então eleva o seu fluxo, o seu nível, aumenta drasticamente a velocidade, além de todo o esgoto, todo o lixo que a população deixa no seu entorno, toda ela se desloca naquele momento e cria os problemas que a gente vê em toda a cidade brasileira hoje. Exatamente por essa ação, não respeitar o caminho normal das águas. O problema é que não tem como a terra absorver a água nas grandes cidades, é asfalto. Aqui vocês observam que a prefeitura colocou asfalto sobre o paralelepípedo. E esse paralelepípedo não tem mais possibilidade de filtração de água entre as fraturas, não tem mais. É uma questão prática. Mas ninguém pensa em filtração de água de chuva, ninguém. O cimento é o maior inimigo das águas subterrâneas, porque a água subterrânea fica esperando a água de superfície chegar e não chega. Como é que passa a água de chuva? Ela dá a volta, ela vinha igual um rio, né? Como não podia ir para cá, ela dava a volta aqui e descia a ribanceira, descia o barranco. Foi esse barranco que cedeu. O pessoal aqui da região traz o lixo para cá e joga no barranco abaixo, que é mais fácil. Solo argiloso, misturado com sacos de plástico. Aquilo se torna um lubrificante ideal. Aqui chove tanto, cai barreira. Aí a gente fica assustado, a gente tem que correr para vizinho. Aí a gente precisa de um abrigo, aí vai que não tem, nós temos que ir para outro lugar bem longe, menos esteja chovendo. Tem que morar, não tem? Eu fui na Defesa Civil com a Sandra, eles vieram aqui, fizeram o laudo, mas nunca entregaram o laudo a ela. Não deram o direito dela alugar uma casa para salvar seus filhos. Agora ela está ali debaixo. É difícil você lutar contra a natureza, você tem que ir a favor dela. De que forma? Usando mais áreas verdes, quintais verdes, entendeu? É você criar um verde que ela consegue absorver esse excedente da água e não causa tanto transtorno nas baixadas e até mesmo, no caso, a parte mais alta dos morros. Existe uma política, uma necessidade de reversão desse fator, que se renaturalize toda a bacia hidrográfica, todas as pequenas bacias, todas as margens de rios. Começa um trabalho intensivo de conscientização ambiental. Pode voltar à natureza a agir de novo, mas é ação humana. Nós é que somos responsáveis por fazer isso acontecer. Aqui na PUC, na realidade, houve uma espécie de uma polêmica envolvendo a tentativa de asfaltamento de uma certa área aqui no estacionamento. Nós, do Departamento de Engenharia Civil, nós nos pusemos contra essa medida, porque nós temos consciência de que o asfaltamento da superfície, a virtual impermeabilização da superfície, vai impedir, né, a infiltração da água no solo. E o tratamento que foi adotado aqui foi uma proteção da área superficial com pedras. Então a gente tem um material mais grosso, um pedregulhozinho, com uma areia, de tal maneira que facilite a entrada de água no solo. Um exemplo que a gente pode ter aqui nesse piso, como ele foi feito aqui, não impermeabilizaram todo o terreno, né? Criaram áreas onde você
pode ter infiltração de água com uma certa facilidade. A área de circulação são áreas com grama, né, com pequenos tijolinhos de cimento no meio. O paralelepípedo é sempre uma alternativa natural. O Japão está optando por paralelepípedo ao invés de asfalto, porque com o paralelepípedo a terra absorve a água. Então o volume de inundação numa cidade praticamente inexpressivo, né? O governo do estado, né, do Rio de Janeiro, através da nossa secretaria, ele tem um programa que nós chamamos de um programa permanente de proteção comunitária. Por exemplo, lá no Morro Dona Marta, nós fizemos, junto com a Associação dos Moradores, a limpeza de todos os canais das vielas daquela comunidade. Por quê? A água, ela não é o problema. O problema é quando ela é retida. Se a gente tivesse, teoricamente, né, as condições perfeitas da água cair, escoar e chegar ao mar, os acidentes seriam menores. O verde é vida. A sujeira que ele produz não é 1% do que o ser humano próprio produz contra si mesmo. Você acha que o cimento, ele é importante? Assim, o senhor faz questão de ter cimento na sua casa? Moça, praticamente será melhor do que se, por exemplo, se fosse um chão puro, né? Em barro, como se diz. Assim não, assim, por exemplo, a sujeira sai fácil pra gente limpar. A nossa civilização aí, final do século XX, do século XXI, né, parece que tudo tem que ser extremamente limpo, ascético, e eu acho que a gente tem que voltar um pouco para trás aí, que talvez seja muito melhor do que isso que é agora. Pode entrar, esteja à vontade. Isso aqui era cimento igual aqui está, né? Então, nós plantamos essas coisas aqui, ó, que hoje está aí uma beleza, né? O verde está apontando aí, né? Crescendo cada vez mais. A gente chegava aqui e não tinha nada. Hoje em dia, ali onde tem aquelas árvores verdinhas, aquelas amoreiras, né? Pode, mas não, tem um portãozinho, tem um pé de planta lá, as amoreiras estão lá. E o pessoal já acerta o caminho. No caso aqui era uma área bem desmatada, era só capim colonial. Hoje em dia existe uma vegetação para poder diminuir o impacto da água no solo, para que não houvesse a erosão e a perda do material. Uma simples vegetação assim você já contém o solo, entendeu? Não tem muito mistério, tem mais a dedicação. Que são espécies de mata atlântica ornamentais que a gente procria aqui usando o sombreamento para comercialização delas, tá? E o plantio das mesmas nessas áreas de impacto. Isso aqui é um laboratório vivo que nós temos, tanto da mata como das águas. Foi devido à luta nesse espaço aqui no outro lado da Vila Cosmo que surgiu esse movimento e acabou nessa APARU da Serra da Misericórdia, né? Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana. No início, quando a gente começou a pedir à comunidade que não construísse mais, era meio difícil de entender, né? Eles não entendiam o porquê não da moradia e sim do verde, né? Aí a gente conseguiu explicar, devido a essa área aqui ser uma área já muito adensada populacionalmente, né? Precisa desse equilíbrio, precisa ter um pouquinho de área verde para melhorar a qualidade de vida dessa população que já vive apertada, né? Essa área aqui foi devastada pelos grileiros, né? Chegaram aqui de trator, fizeram esse muro, fizeram uma capa de concreto aqui, bem na grota aqui do morro. E aí nós conseguimos quebrar e tirar de carrinho, levamos lá para fora e conseguimos recuperar essa área aqui novamente. Eu ficava aqui, eu vim pra cá, sim, ajudava eles, mas não plantava, quase não plantava. Agora que eu peguei o gostinho disso, de meter a mão na terra, sabe? Poxa, que eu tenho certeza que eu tô dando uma vida. Como que é? Como que é? É essencial pra vida de qualquer um, né? Tanto de um ser humano quanto de uma
pequena mudinha dessa. Como que a água é? A água, pra mim a água é limpa. Uma delícia. Que coisa linda. A água é linda, né? Uma coisa essencial para a vida, né? Não tem outra resposta, tem? É a fonte de vida, ela é tudo. Sem a água, o homem não tem proliferação da raça humana.